R$ 80.000. Foi esse o valor que meu filho pagou para me internar em um asilo e me apagar da vida dele. Encontrei o recibo escondido na gaveta do escritório quando fui buscar meus documentos. O papel ainda cheirava a tinta fresca, aquele odor químico que gruda nas narinas. Minhas mãos tremeram tanto que quase rasguei a folha. Ali estava, preto no branco: pagamento integral, internação vitalícia. Helena Rodrigues da Silva, 67 anos. 67 anos. Essa era a idade que eu tinha quando deixei de ser mãe, para me tornar um problema a ser resolvido com dinheiro. Meu nome é Helena Rodrigues da Silva e durante 67 anos construí uma vida que achei que tinha valor. Criei 3 filhos sozinha depois que meu marido morreu em um acidente de trabalho quando eu tinha apenas 32 anos. Ricardo, meu filho do meio, sempre foi o mais ambicioso. Olhos verdes como os do pai, sorriso que enganava qualquer um, lábia de vendedor nato. Foi ele quem conseguiu construir um império de concessionárias de carros importados. 5 lojas espalhadas pela região metropolitana. Mansão com piscina aquecida. Carros de luxo na garagem. E uma esposa, Patrícia, que usava bolsas que custavam mais do que eu gastava em um ano inteiro de supermercado. Eu morava com eles havia 3 anos quando encontrei aquele recibo. Não porque eu precisasse, mas porque Ricardo insistiu tanto depois que vendi meu apartamento no centro. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha naquela idade. Vem morar com a gente. Temos espaço de sobra. A voz dele era mel quando queria alguma coisa. E eu, idiota que fui, acreditei que era amor de filho. Mudei-me para o quartinho nos fundos da mansão, aquele espaço que eles chamavam de suíte da vovó, mas que ficava tão longe da casa principal que eu precisava atravessar o jardim para chegar na cozinha. No começo, fingi que estava tudo bem. Cozinhava, limpava, cuidava dos meus 2 netos quando eles voltavam da escola particular caríssima. Bernardo tinha 12 anos e Isabela, minha netinha querida, estava com 15. Eu ajudava com lição de casa, fazia os lanches favoritos deles, ouvia sobre os problemas adolescentes que eles não contavam para os pais. Achei que estava sendo útil, achei que estava construindo memórias, achei que estava sendo amada. Mas tem um momento específico que nunca saiu da minha cabeça. Foi 3 semanas antes de encontrar o recibo. Era uma sexta-feira à noite, quase 10 horas. Eu estava com uma crise de dor nas costas, daquelas que fazem seus ossos gritarem com cada movimento. Precisava de ajuda para levantar da cama e buscar meu remédio no banheiro. A luz da casa principal ainda estava acesa. Consegui arrastar meu corpo até a porta dos fundos e bati de leve. Não queria acordar as crianças. Do outro lado do vidro, vi Ricardo e Patrícia na sala de estar, sentados naquele sofá italiano que custou R$ 42.000. Eu sabia porque ouvi Patrícia se gabando ao telefone com a amiga dela. Bati mais forte. Ricardo olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram. E sabe o que ele fez? Virou o rosto e continuou conversando com a esposa como se eu fosse invisível. Patrícia riu de algo que ele disse, aquela risada aguda dela, e tomou mais um gole de vinho. Fiquei ali parada, segurando a maçaneta, sentindo a dor subir pela minha coluna como fogo, e entendi pela primeira vez que eu não era família. Eu era um peso que eles carregavam por obrigação social. Voltei para o meu quartinho, arrastando os pés pelo caminho de pedras do jardim. O sereno da noite molhava minha camisola fina. Consegui tomar meu remédio sozinha, demorando 15 minutos para percorrer os 3 metros até o banheiro. Deitei na cama e chorei em silêncio, porque até as lágrimas eu tinha aprendido a esconder. Naquela noite, olhando para o teto rachado do meu quartinho, eu fiz uma promessa para mim mesma. Se um dia eu descobrisse que realmente não era querida ali, eu iria embora. Mas não iria apenas embora, iria renascer. 2 semanas depois, em uma terça-feira chuvosa de março, estava procurando minha certidão de nascimento na gaveta do escritório. Precisava do documento para renovar meu RG que estava vencido. Ricardo tinha saído para uma reunião. Patrícia estava no salão fazendo sei lá o que nos cabelos. Os netos na escola. A casa silenciosa tinha aquele cheiro de produtos de limpeza caros que a empregada usava todas as manhãs. Abri a gaveta lateral da escrivaninha de mogno, aquela que Ricardo sempre mantinha trancada, mas que naquele dia estava entreaberta. E foi quando vi. O envelope branco, grosso, com o timbre da Clínica Recanto da Paz. Um nome bonito para um lugar que guardava segredos. Minhas mãos, manchadas pelas marcas do tempo, pegaram o envelope antes que meu cérebro pudesse processar o que estava fazendo. Dentro, o recibo. E junto com ele, um contrato. Li cada palavra, cada vírgula,
cada cláusula. Internação vitalícia sem possibilidade de visitas não autorizadas pela família. Paciente: Helena Rodrigues da Silva. Diagnóstico sugerido: demência senil inicial e incapacidade de autocuidado. Incapacidade de autocuidado. Eu, que passei a vida inteira cuidando de todo mundo. A data prevista para a internação estava marcada para dali a 2 semanas, 20 de março, uma sexta-feira, o mesmo dia em que Isabela faria sua festa de 15 anos. Eles planejavam me tirar de casa enquanto todos estariam distraídos com a festa. Inteligente, covarde, mas inteligente. Continuei lendo. No final do contrato, uma cláusula que me fez o estômago revirar. Em caso de falecimento da paciente, os bens deixados em testamento serão automaticamente transferidos aos responsáveis legais mediante a apresentação deste contrato. Eles não estavam apenas me descartando, estavam me matando em vida para ficar com o que eu tinha. E o que eu tinha? Ah, meus queridos, isso eles não sabiam, porque eu nunca contei, nem para Ricardo, nem para ninguém. Quando vendi meu apartamento do centro, embolsei R$1.200.000, dinheiro limpo, ganho com suor de anos de trabalho como enfermeira e depois com a venda do imóvel que eu e meu falecido marido compramos nos anos 80, quando aquela região ainda era barata. Esse dinheiro estava aplicado em 3 bancos diferentes, rendendo juros que me davam uma renda passiva de quase R$7.000 por mês. Dinheiro que eu nem tocava porque morava de favor na casa do meu filho. Além disso, eu tinha 2 pequenas propriedades no interior que herdei da minha mãe. Nada extravagante. Uma casinha de campo em Cunha e um terreno em Campos do Jordão. Mas propriedades que juntas valiam outros R$400.000. No total, eu tinha um patrimônio de R$1.600.000. E eles não faziam ideia, porque eu sempre fui discreta. Sempre fui a vovó simples, a mãe humilde, a mulher que não se metia em assuntos de dinheiro. Guardei o recibo e o contrato de volta no envelope com mãos que já não tremiam mais. A dor nas costas tinha sumido como mágica. O que eu sentia agora era diferente. Era clareza, era determinação, era a sensação de quem finalmente enxerga a verdade, depois de anos usando óculos embaçados. Fechei a gaveta do jeito que estava, entreaberta, como se nunca tivesse sido tocada. Voltei para meu quartinho pelo jardim molhado de chuva, sentindo os pingos frios escorrerem pelo meu rosto, misturados com lágrimas que eu não sabia se eram de tristeza ou de raiva. Naquela noite, deitada na minha cama estreita, com o barulho da chuva tamborilando no telhado de zinco do meu quartinho separado, tomei a decisão mais importante da minha vida. Não iria confrontar, não iria gritar, não iria fazer escândalo, iria simplesmente desaparecer nos meus próprios termos. E quando reaparecesse, seria uma mulher completamente diferente. Uma mulher que eles nunca conheceram. Uma mulher que eu mesma tinha esquecido que existia dentro de mim. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, se já se sentiu invisível na própria casa, se já descobriu que o amor que achava que recebia era mentira, deixe um comentário aqui embaixo contando sua história. Porque o que eu vou te contar agora não é sobre vingança, é sobre renascimento. E talvez você também precise renascer. Na manhã seguinte, acordei com um plano. Um plano que levei 2 semanas para executar com perfeição cirúrgica. Primeira coisa, contratei um advogado. Não qualquer advogado, mas o Dr. Henrique Salles, um senhor de 60 anos que tinha escritório no centro e reputação impecável. Gastei R$3.000 só na consulta inicial, mas valeu cada centavo. Contei tudo para ele. Mostrei cópias do recibo e do contrato que tirei escondida usando o celular velho que Ricardo tinha me dado, aquele que eles achavam que eu mal sabia usar. O Dr. Henrique ficou em silêncio por 5 minutos inteiros, depois que terminei de falar. Quando finalmente abriu a boca, disse apenas: Senhora Helena, a senhora tem consciência de que poderia processar seu filho por tentativa de cárcere privado e fraude? Eu sabia, mas não era isso que eu queria. Doutor, eu não quero vingança legal. Quero apenas garantir que ele nunca mais tenha acesso a nada que é meu. Quero documentar tudo e simplesmente desaparecer da vida dele do jeito que ele queria que eu desaparecesse da vida dele. Mas nos meus termos. O advogado sorriu. Era um sorriso triste, mas tinha respeito nele. Vou preparar toda a documentação necessária. Certidões negativas, comprovação de capacidade mental, laudos médicos confirmando que a senhora está em perfeita saúde cognitiva. E vamos fazer um testamento blindado, deixando claro que em caso de morte, natural ou não, tudo vai para instituições de caridade e para seus outros filhos. Ricardo não verá um centavo. Foram necessários 8 dias corridos de exames, documentações e assinaturas.
horas. Fiz tomografia, ressonância, testes cognitivos com neurologista, avaliação psiquiátrica completa. Todos os médicos atestaram a mesma coisa. Helena Rodrigues da Silva estava em plena capacidade mental, sem sinais de demência, depressão ou qualquer condição que justificasse internação. Gastei R$18.000 nesse processo todo, mas era meu dinheiro, meu futuro, minha liberdade. Enquanto isso, em casa, continuei fazendo tudo como sempre fiz. Acordava às 6 da manhã, preparava café para a família, arrumava a cozinha, levava Bernardo para o treino de tênis às terças e quintas. Ajudava Isabela a escolher o vestido para a festa de 15 anos, fingindo que não sabia que aquela seria a última vez que eu veria minha netinha. A garota estava radiante com os preparativos. Tinha escolhido um vestido azul Tiffany com pedrarias que custou R$23.000. A festa seria no clube mais caro da cidade, com 300 convidados, banda ao vivo, decoração temática de jardim encantado. Orçamento total: R$450.000. Patrícia não parava de falar sobre a festa. Cada detalhe era planejado para impressionar, para mostrar status, para deixar claro que a família Rodrigues da Silva tinha chegado ao topo. Ela nem percebia quando eu saía da sala no meio das conversas dela. Eu tinha me tornado tão invisível que minha presença ou ausência não fazia diferença nenhuma. Ricardo trabalhava até tarde todos os dias. Quando estava em casa, trancava-se no escritório com ligações importantes. Os jantares em família tinham acabado fazia meses. Agora eu comia sozinha no meu quartinho, com comida que eu mesma preparava, porque a empregada tinha ordens de fazer apenas o que a família principal comia. 5 dias antes da data marcada para minha internação, recebi a ligação do Dr. Henrique. Senhora Helena, tudo pronto. Todos os documentos estão registrados em cartório. Seu testamento está blindado. Suas procurações foram canceladas. Ricardo não pode mais tomar decisão nenhuma em seu nome. E preparei também um dossiê completo com todas as evidências da tentativa de internação forçada, caso a senhora precise no futuro. Agradeci com a voz embargada. Pela primeira vez em semanas, chorei lágrimas que não eram de dor, eram de alívio. Cheguei em casa naquela tarde e encontrei Ricardo na sala, tomando uísque e olhando uns papéis. Ele levantou os olhos quando entrei e, pela primeira vez em meses, me dirigiu a palavra. Mãe, semana que vem tem a festa da Isa. A senhora vai ficar no quarto durante a festa, ok? Não queremos que a senhora se canse com tanto barulho e movimento. A voz dele era doce, preocupada, a voz de um filho amoroso. Mas eu já sabia ler nas entrelinhas. Eu já conhecia a verdade. Sorri para ele, aquele sorriso de velha boba que ele esperava de mim. Claro, meu filho, o que você achar melhor. Ele pareceu surpreso com minha concordância. Esperava resistência, mas tudo que viu foi submissão. Perfeito. Na noite anterior à festa, arrumei minha mala. Uma mala pequena com apenas o essencial. Roupas simples, documentos, remédios. Deixei tudo escondido debaixo da cama. Jantei sozinha no meu quartinho pela última vez. Comi devagar, saboreando cada garfada de arroz com feijão que eu mesma tinha feito. O silêncio era absoluto. Apenas o som dos talheres tocando o prato. Lavei a louça, arrumei tudo, deixei o quartinho impecável. Era importante que quando eles entrassem ali, não encontrassem bagunça, não encontrassem sinais de fuga apressada. Apenas uma mulher que tinha saído para uma caminhada e nunca mais voltou. A festa de 15 anos começou às 18 horas. Ouvi o barulho dos carros chegando, os portões abrindo e fechando, as vozes animadas dos convidados. Isabela estava linda no vestido azul Tiffany. Vi de longe quando ela saiu de casa para ir ao salão de festas do clube. Ela acenou para mim da janela do quarto dela. Um aceno rápido, distraído. Acenei de volta, sabendo que seria a última vez. Meu coração se partiu um pouco, mas não podia voltar atrás. Às 19 horas, quando tinha certeza que todos já estavam no clube, peguei minha mala, tranquei a porta do quartinho por dentro e saí pela janela dos fundos. Tinha 77 anos, mas o medo te deixa ágil. Caminhei até o portão lateral que nunca era usado, aquele que dava acesso ao bosque nos fundos da propriedade. O táxi que chamei estava me esperando 3 quarteirões adiante. O motorista era um senhor calvo de uns 50 anos que não fez perguntas. Dei o endereço de um hotel discreto no centro da cidade. Durante o trajeto de 40 minutos, fiquei em silêncio olhando pela janela. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres. Pensei em tudo que estava deixando para trás. Não eram muitas coisas. Um quartinho nos fundos, algumas roupas velhas, livros que ninguém mais leria e uma família que nunca foi realmente minha. O que eu levava comigo
era muito mais valioso. Levava minha dignidade de volta. Dei entrada no hotel usando documentos falsos que o Dr. Henrique tinha providenciado. Nada ilegal, apenas um nome artístico que eu poderia usar legalmente. Maria Helena Santos. Paguei por 3 meses adiantados. O quarto era simples, mas limpo. Cama de casal, banheiro privativo, uma janela que dava para uma rua movimentada. Deitei na cama e dormi 12 horas seguidas. Pela primeira vez em 3 anos, dormi sem medo de ser acordada para fazer alguma coisa para alguém. Acordei com o sol batendo no rosto, sem alarme, sem obrigações. Chorei de novo, mas dessa vez era choro de libertação. Os primeiros dias foram estranhos. Acordava e não sabia o que fazer com tanto tempo livre. Caminhava pelas ruas do centro, entrava em cafés, sentava em praças observando as pessoas. Comprei roupas novas, nada extravagante, mas roupas que eu escolhi porque gostava, não porque eram baratas ou práticas. Vesti cores que nunca tinha usado, um blazer vermelho, uma blusa verde esmeralda, sapatos confortáveis, mas bonitos. Fui ao salão e pedi para cortarem meu cabelo. O cabeleireiro, um rapaz jovem de olhos expressivos, perguntou que corte eu queria. Quero parecer uma mulher que está recomeçando a vida aos 67 anos. Ele entendeu na hora. Cortou tudo, deixou um corte Chanel moderno e tingiu de um castanho avermelhado que tirava 10 anos do meu rosto. Quando olhei no espelho, não me reconheci. E foi a sensação mais libertadora da minha vida. Depois de 1 mês no hotel, comprei um apartamento. Pequeno, 2 quartos, em um bairro tranquilo perto do parque. Gastei R$320 mil à vista. O apartamento tinha piso de madeira clara, janelas grandes que deixavam entrar luz natural, uma cozinha americana que era só minha. Decorei com móveis simples, mas aconchegantes. Comprei plantas, muitas plantas, jiboias, samambaias, violetas africanas. O apartamento virou um jardim suspenso. Cada manhã, acordava e regava minhas plantas enquanto tomava café e olhava pela janela a cidade acordando. Era uma rotina simples, era uma rotina minha. Comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Matriculei-me em aulas de pintura em tela. Descobri que tinha jeito para paisagens. Minhas telas eram ingênuas, mas tinham vida. O professor, um artista aposentado de 70 anos, dizia que eu tinha sensibilidade especial para cores. Entrei para um grupo de caminhada matinal no parque. Fazíamos 5 quilômetros 3 vezes por semana. As outras mulheres do grupo tinham entre 60 e 75 anos. Todas tinham histórias parecidas com a minha. Filhos ingratos, maridos que partiram. Solidão disfarçada, de vida em família. Viramos amigas, amigas de verdade, que riem juntas, choram juntas, dividem as dores e as vitórias. Voltei a estudar. Sempre quis fazer faculdade, mas nunca tive oportunidade. Aos 68 anos, me matriculei em um curso de psicologia à distância. Não era sobre conseguir diploma ou emprego. Era sobre aprender, crescer, entender. Passei horas lendo sobre desenvolvimento humano, sobre relações familiares, sobre trauma e cura. Cada página que lia era como colocar nome em sentimentos que carreguei a vida inteira sem compreender. Entendi que não fui uma mãe perfeita. Entendi que talvez tenha mimado Ricardo demais, dado tudo o que ele queria, criado um monstro de egoísmo sem perceber. Mas também entendi que isso não justificava o que ele fez. Nada justificava. Fiz terapia. Uma psicóloga maravilhosa de 40 e poucos anos que me ensinou a colocar limites, a dizer não, a entender que amor próprio não é egoísmo. Nas sessões semanais, chorei rios, descarreguei décadas de emoções engolidas, de palavras não ditas, de mágoas acumuladas. A cada sessão, sentia um peso sair dos meus ombros. Minha postura melhorava, meus olhos brilhavam mais. As pessoas na rua começaram a sorrir para mim. Eu tinha me tornado visível de novo, mas dessa vez, visível nos meus próprios termos. 3 anos se passaram assim. 3 anos de reconstrução, de cura, de descoberta. Perdi 12 quilos não porque estava de dieta, mas porque parei de comer ansiedade. Minha pressão arterial normalizou. Não precisava mais de 4 remédios por dia, apenas um para controlar o colesterol. Comecei a usar óculos novos, armação moderna que valorizava meu rosto. Deixei crescer uma franja lateral que escondia as rugas da testa. Usava maquiagem leve, apenas um batom rosado e rímel. Minha pele, antes cinzenta de tristeza, tinha ganho cor de quem toma sol e sorri de verdade. Ninguém da família antiga sabia onde eu estava. Troquei de número de telefone. Deletei todas as redes sociais.
O Dr. Henrique era meu único contato com o passado, e apenas para questões legais. Ele me contou que Ricardo fez boletim de ocorrência de desaparecimento, mas não deu seguimento. Conveniente, não é? Ele queria que eu sumisse, então quando eu sumi, não fazia sentido procurar muito. Meus outros 2 filhos, Marcela e João, tentaram me encontrar. Eles eram diferentes de Ricardo, sempre foram, mas pedi ao advogado que não revelasse meu paradeiro. Precisava desse tempo sozinha. Precisava me encontrar antes de poder ser encontrada. Durante esses 3 anos, acompanhei de longe o que acontecia com Ricardo. O Dr. Henrique mantinha um dossiê atualizado, caso eu precisasse. As concessionárias estavam indo bem. Ele tinha aberto mais 2 filiais. A casa ganhou reforma na piscina. Bernardo tinha passado no vestibular de medicina em uma universidade particular caríssima. E Isabela tinha ficado noiva. Noiva aos 18 anos de um rapaz de família tradicional, dono de uma rede de hotéis no litoral. O casamento estava marcado para acontecer em junho. Um mega casamento. 500 convidados. Igreja histórica no centro. Recepção no hotel mais luxuoso da cidade. Recebi o convite por engano. Foi entregue no endereço do doutor Henrique porque estava no nome de Helena Rodrigues da Silva, e ele era meu representante legal em qualquer assunto oficial. O envelope era grosso, papel algodão importado, letras douradas em relevo. Isabela Rodrigues da Silva e Leonardo Augusto Ferreira Prado têm a honra de convidá-la para celebrar sua união matrimonial. Data: 15 de junho. Local: Igreja Nossa Senhora do Carmo. Cerimônia às 16 horas. Recepção no Grand Hotel Imperial às 19 horas. Traje: esporte fino. Segurei o convite entre os dedos por muito tempo. 3 anos sem ver minha netinha. 3 anos sem saber se ela tinha me procurado, se tinha sentido minha falta, se tinha perguntado por mim. Será que Ricardo contou que eu fugi? Será que inventou alguma história de que morri ou fui para algum lugar distante? Será que Isabela me odiava por ter desaparecido sem explicação? Esses pensamentos martelavam na minha cabeça enquanto o sol entrava pela janela do meu apartamento, iluminando as plantas que tinham crescido tanto nos últimos anos. Doutora Maria, o que você acha que devo fazer? Perguntei na sessão de terapia seguinte. Minha psicóloga ficou em silêncio, aquele silêncio proposital dela que me forçava a encontrar minhas próprias respostas. Você quer ir? Ela finalmente perguntou. Pensei antes de responder. Queria? Parte de mim queria muito. Queria ver Isabela no vestido de noiva. Queria testemunhar esse momento importante da vida dela. Queria que ela soubesse que eu não tinha morrido, não tinha sumido do mundo. Apenas tinha me recusado a morrer em vida. Sim, quero ir, mas com medo. Medo de quê? Medo de não ser reconhecida. Medo de ser reconhecida. Medo da reação deles. Medo de estragar o dia dela. A terapeuta sorriu. Helena, você passou 3 anos se reconstruindo. Você não é mais a mulher que fugiu daquela casa. Você é uma mulher forte, independente, que sabe seu valor. Se você quer ir, vá, mas vá por você, não por eles. Vá para fechar esse ciclo. Vá para mostrar para si mesma que você sobreviveu. E se eles não reconhecerem a nova Helena, melhor ainda. Significa que a transformação foi real. Essas palavras ecoaram em mim por dias. Eu tinha mesmo me transformado tanto assim? Olhei-me no espelho naquela noite. A mulher que olhava de volta não era Helena Rodrigues da Silva, a vovó esquecida no quartinho dos fundos. Era Maria Helena Santos, a mulher que pintava telas, caminhava no parque, estudava psicologia, tinha amigas verdadeiras, morava em um apartamento cheio de plantas e luz. Era uma desconhecida. Uma linda desconhecida. Decidi ir ao casamento, mas não iria como convidada normal. Iria fazer uma entrada que deixaria claro quem eu era agora. Gastei R$ 5.000 em um vestido azul marinho de seda pura, corte elegante que valorizava minha silhueta mais magra, comprimento na altura dos joelhos, manga 3/4. Comprei sapatos de salto médio em couro legítimo, uma bolsa pequena de grife, discreta mas cara. Marquei hora no salão para fazer cabelo, maquiagem e unhas. Escolhi joias verdadeiras que tinha guardado e nunca usava. Um colar de pérolas que pertenceu à minha mãe, brincos de diamante pequenos mas legítimos, um relógio suíço fino no pulso. Quando me olhei no espelho no dia do casamento, quase não acreditei. Parecia uma executiva aposentada, uma empresária de sucesso, uma mulher que valia milhões. Cheguei à igreja às 15h45, 15 minutos antes da cerimônia começar. O movimento na porta era intenso. Carros importados descarregando convidados elegantes. Mulheres em vestidos de grife. Homens em ternos italianos. Reconheci alguns rostos. Amigos antigos de Ricardo. Pessoas que frequentavam a casa quando eu ainda morava lá.
Ninguém me reconheceu. Passei por eles como uma estranha qualquer. Entrei na igreja e escolhi um lugar estratégico. Quarta fileira do lado direito. Corredor. Lugar de onde eu podia ver tudo, mas também podia sair rápido se necessário. A igreja estava deslumbrante. Arranjos florais imensos de rosas brancas e lilazes decoravam cada ponta. O tapete vermelho ia da porta até o altar. As velas acesas criavam uma atmosfera mágica. O órgão começou a tocar. Os padrinhos entraram em pares. Reconheci Bernardo, agora um rapaz de 21 anos. Alto como o pai, entrou com uma madrinha loira de vestido rosa. Não me viu, ou se viu, não reconheceu. E então ela entrou. Isabela, minha netinha. Agora uma mulher de 18 anos, radiante em um vestido de noiva que parecia ter saído de um conto de fadas. O vestido era todo bordado à mão, milhares de pérolas formando desenhos florais. A cauda tinha pelo menos 3 metros. O véu cobria seu rosto, mas dava para ver que ela estava chorando de emoção. Ricardo a acompanhava pelo braço, impecável em um smoking preto, o orgulho estampado no rosto. O pai perfeito, entregando a filha amada. Meu coração se apertou. Não de saudade, mas de uma emoção estranha, mistura de alívio e tristeza. Alívio porque eu tinha saído daquela mentira. Tristeza porque aquela menina que eu amava tanto tinha crescido sem mim. Mas a vida é feita de escolhas, e eu tinha escolhido viver. A cerimônia foi linda. O padre falou sobre amor, compromisso, família. Ironias não faltaram. Quando foi a hora dos votos, Isabela tirou o véu. Sua voz tremeu ao dizer sim. Leonardo, o noivo, um rapaz bonito de uns 25 anos, cabelos escuros e olhos claros, sorria apaixonado. Eles se beijaram sob aplausos calorosos de 500 convidados. Saí da igreja junto com a multidão. Ninguém falou comigo. Ninguém perguntou quem eu era. Invisível de novo, mas de forma diferente. Dessa vez, era invisibilidade proposital. Era poder de estar ali sem ser detectada. Dirigi meu próprio carro, um sedã modesto que tinha comprado 6 meses antes, até o Grand Hotel Imperial. O hotel era tudo o que esperava. Luxuoso, imponente, com valete fazendo o estacionamento e tapete vermelho na entrada. Entrei no salão de festas que comportava facilmente as 500 pessoas. A decoração era um jardim encantado real, com árvores cenográficas, flores penduradas no teto, luzes de LED que imitavam vagalumes. Encontrei meu lugar na mesa 23. Uma mesa distante, quase nos fundos do salão, longe da mesa dos noivos. Olhei o cartão com os nomes. Ninguém que eu conhecia. Perfeito. Sentei-me e observei. A festa era exatamente o que Patrícia teria planejado. Extravagante, cara. Impressionante. O jantar foi servido em etapas. Entrada de carpaccio de salmão, prato principal de filé mignon ao molho madeira com risoto de fungo, sobremesa de petit gâteau. Vinhos importados corriam soltos. Champanhe francesa sendo servida sem parar. Durante o jantar, fiquei observando a mesa principal. Ricardo estava entre Patrícia e os pais do noivo. Conversava animadamente, fazia brindes, ria alto. Parecia um homem realizado, um homem sem remorso. Isabela estava radiante ao lado do marido, cortando o bolo, dançando a valsa, posando para milhares de fotos. Em nenhum momento vi tristeza em seu rosto. Em nenhum momento ela olhou ao redor, procurando por alguém que faltava. Talvez Ricardo realmente tivesse contado que eu morri. Seria mais fácil assim, mais conveniente. A festa seguia em ritmo acelerado. Banda ao vivo tocando sucessos românticos e internacionais. Pista de dança cheia, bar aberto com barman fazendo drinks personalizados, mesa de doces com 1001 opções. Pensei em quanto aquilo tudo devia estar custando. Facilmente 800 mil reais, talvez até 1 milhão. Dinheiro que Ricardo gastava sem pestanejar para impressionar. Dinheiro que ele nunca gastou comigo, nem mesmo nos meus aniversários ou no Natal. Às 22 horas, quando a festa estava no auge, decidi que era hora de ser vista. Levantei-me da minha mesa e caminhei em direção ao bar. Pedi um suco de laranja natural. O barman, um rapaz jovem de colete preto, me serviu com um sorriso. Fiquei ali encostada no balcão do bar, em um ponto estratégico onde qualquer um que passasse me veria. E esperei. Não demorou muito. Patrícia passou por mim a caminho do banheiro. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ela olhou, franziu a testa levemente como se tentasse lembrar de onde me conhecia e seguiu em frente. 5 minutos depois, foi Bernardo quem passou. Ele olhou mais demoradamente. Chegou a parar, a abrir a boca como se fosse dizer algo, mas mudou de ideia e continuou andando. A semente da dúvida estava plantada.
Então, vi Ricardo vindo na minha direção. Ele vinha distraído, olhando o celular. Parou bem ao meu lado no bar para pedir outro uísque. Glenlivet, dose dupla, sem gelo. A voz dele era exatamente igual. Ficamos lado a lado por talvez 10 segundos. Ele nem olhou para mim. Pegou o drink, deu uma gorjeta de R$ 50 para o barman e se virou para ir embora. Mas algo o fez parar. Talvez um perfume. Talvez uma energia. Ele olhou de relance na minha direção. E nossos olhos se encontraram. Vi o momento exato em que o reconhecimento chegou. Foi gradual. Primeiro confusão. Depois dúvida. Depois choque. Seu rosto literalmente perdeu a cor. O copo de uísque quase escorregou de sua mão. Seus lábios se separaram, mas nenhum som saiu. Ficamos ali, parados, olhando um para o outro em um corredor lotado de festa de casamento, com música alta e gente rindo ao redor. Mas para nós, o mundo tinha parado. Mãe! A palavra saiu num fio de voz, quase inaudível. Sorri. Foi um sorriso calmo, sereno, sem raiva. Olá, Ricardo. Linda festa. Parabéns pela filha. Minha voz soou estranha até para mim. Era uma voz firme, educada, de alguém conversando com um conhecido distante. Não tinha o tom submisso de antes. Não tinha a necessidade de agradar, de ser aceita. Era apenas uma voz, minha voz. Ele ficou me olhando como se estivesse vendo um fantasma. E, de certa forma, era exatamente isso. O fantasma da mãe que ele tentou enterrar viva. Mas, como, onde, você... Ele gaguejava. O poderoso Ricardo, dono de concessionárias, homem que mandava em centenas de funcionários, estava completamente perdido. Estou bem. Obrigada por perguntar. Embora você não tenha perguntado há 3 anos, minha voz continuava calma, mas tinha uma firmeza de aço nela. Patrícia se aproximou, provavelmente percebendo que havia algo errado pela expressão do marido. Amor, o que foi? Então ela me viu. Sua expressão foi quase cômica. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu em um "o" perfeito. As mãos foram até o peito como se precisasse segurar o próprio coração. Helena, você está viva? A pergunta soou tão absurda que quase ri. Muito viva, Patrícia. Como você pode ver. A confusão deles atraiu atenção. Algumas pessoas ao redor começaram a olhar curiosas. Ricardo pegou meu braço, não com força, mas com urgência. Mãe, por favor, vamos conversar em particular, não aqui. Olhei para sua mão no meu braço. Aquela mão que assinou um contrato me internando à força. Aquela mão que pagou R$ 80.000 para me apagar. Gentilmente, mas firmemente, me soltei. Não temos nada para conversar, Ricardo. Vim apenas porque Isabela me convidou. Bem, tecnicamente me convidou sem saber, mas o importante é que vi, e agora vou embora. Espera, mãe, eu posso explicar. Ele tentou de novo. Levantei minha mão, cortando o que ele ia dizer. Não precisa explicar nada. Eu sei de tudo. Sei do recibo de R$ 80.000. Sei do contrato de internação vitalícia. Sei do diagnóstico falso de demência. Sei de tudo, Ricardo. E sabe o que eu fiz com essa informação? Absolutamente nada. Porque você não vale meu tempo, minha energia ou minha raiva. Você queria que eu desaparecesse da sua vida? Conseguiu. Desapareci. Mas nos meus termos. O silêncio entre nós era ensurdecedor mesmo com a música alta da festa. Patrícia estava pálida, olhando de um para o outro como se acompanhasse um jogo de tênis. Bernardo tinha se aproximado, claramente ouvindo a conversa. Seu rosto jovem mostrava confusão e algo que parecia vergonha. Vovó, é realmente você? Nós pensamos... Papai disse que você tinha... Que eu tinha o quê, Bernardo? Morrido? Sumido? Ficado doente e ido para um lugar melhor? Minha voz ficou mais dura sem que eu quisesse. Respirei fundo. Não ia perder a compostura. Não agora. Isabela apareceu de repente, ainda no vestido de noiva, curiosa sobre o que estava acontecendo. Pai, o que está havendo aqui? Todo mundo está olhando. Então ela me viu. Seu rosto se congelou. Por um momento pensei que ela ia desmaiar. Vovó? A voz dela era de criança pequena de novo. Deu 3 passos na minha direção e parou, insegura, como se não tivesse certeza se era mesmo eu, como se eu fosse realmente um fantasma. Abri os braços. Não ia negar isso a ela. Olá, minha querida. Você está linda. E ela correu. Correu para mim em um vestido de noiva de 40 quilos e me abraçou tão forte que quase perdemos o equilíbrio. Chorava sem parar, fazendo minha maquiagem borrar, molhando meu vestido caro com lágrimas de rímel. Vovó, eu pensei que você tinha morrido. Papai disse que você ficou doente e não resistiu. Eu tentei te procurar. Tentei encontrar seu túmulo, mas eles disseram que você tinha pedido cremação e suas cinzas foram jogadas ao mar.
Eu fiquei tão triste, tão triste. Olhei para Ricardo por cima da cabeça de Isabela. Ele tinha dito que eu morri. Que conveniente. Que filho da mãe. Não literalmente, porque a mãe dele estava bem viva ali na frente dele. Afastei Isabela gentilmente, segurei seu rosto entre minhas mãos. Querida, eu estou viva e estou bem. Melhor do que nunca, na verdade. Mas essa é uma conversa longa para um dia tão especial quanto o seu casamento. Hoje é seu dia. Aproveite cada segundo. Dance, ria, seja feliz. A vida é muito curta para desperdiçar com tristeza do passado. Leonardo, o noivo, tinha se aproximado, claramente confuso sobre toda a situação. Isabela o puxou. Léo, essa é minha avó que estava morta, mas não está morta. O rapaz olhou de Isabela para mim, completamente perdido. Estendi a mão. Prazer em conhecê-lo, Leonardo. Cuide bem da minha neta. Ele apertou minha mão, ainda processando. O prazer é meu, senhora. Isabela fala muito de você. Bem, falava. Achávamos que... Eu sei o que achavam, mas aqui estou. A situação estava começando a chamar atenção demais. Convidados olhavam discretamente. Alguns tiravam fotos com celular. Os murmúrios começavam. Precisava sair dali antes que virasse escândalo completo. Isabela, querida, preciso ir, mas fico feliz de ter visto seu casamento. Você merece toda a felicidade do mundo. Não, vovó. Por favor, não vá embora de novo. Acabei de te encontrar. Suas mãos agarravam as minhas com desespero. Segurei firme de volta. Não estou indo embora para sempre. Apenas estou indo embora dessa festa. Amanhã, se você quiser, podemos tomar um café. Apenas nós duas. Eu conto tudo. Prometo. Peguei uma caneta da bolsa e um guardanapo do bar. Escrevi meu novo número de telefone e endereço. Me liga quando estiver pronta para conversar. Sem pressão, sem pressa. Ela pegou o guardanapo como se fosse ouro, dobrou cuidadosamente e guardou no busto do vestido. Me virei para Ricardo pela última vez. E você? Você continue vivendo sua vida de aparências. Continue gastando dinheiro para impressionar pessoas que não ligam para você de verdade. Continue achando que sucesso se mede em carros importados e festas caras. Mas saiba de uma coisa, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço a paz que vem com o perdão. Você não tem mais poder nenhum sobre mim. Nem emocional, nem financeiro, nem legal. E isso, meu filho, é a maior vitória que eu poderia ter. Comecei a caminhar em direção à saída do salão. Patrícia gritou atrás de mim. Mas o dinheiro? Você ainda tem o dinheiro da venda do apartamento? Parei. Me virei lentamente. Todos estavam olhando agora. A música tinha até parado. 500 pessoas em silêncio absoluto esperando minha resposta. Sorri. Tenho. Cada centavo, investido, rendendo juros, me dando uma vida confortável. E sabe onde esse dinheiro vai quando eu morrer? Para instituições de caridade, para lares de idosos de verdade, aqueles que tratam os velhinhos com dignidade, para projetos sociais que ajudam mulheres a recomeçarem suas vidas. Vocês não vão ver um centavo. Isso está documentado, registrado e blindado por advogados. Mesmo que vocês tentem contestar depois que eu partir, vão gastar mais em honorários advocatícios do que poderiam ganhar. A expressão no rosto de Ricardo foi de absoluto desespero. Não era só sobre o dinheiro, embora dinheiro claramente importasse para ele. Era sobre controle, era sobre poder. E ele tinha acabado de perceber que não tinha nenhum dos dois sobre mim. Nunca mais teria. Saí do salão de cabeça erguida, passos firmes, sob os olhares de 500 pessoas, algumas com expressões de choque, outras com algo que parecia admiração. No estacionamento, entreguei meu ticket para o valet. Enquanto esperava meu carro, olhei para trás uma última vez. Através das portas de vidro do hotel, dava para ver o salão ainda em silêncio, pessoas agrupadas conversando, certamente sobre o drama que acabaram de testemunhar. Meu carro chegou. Entrei, ajustei o banco, liguei o motor. No rádio tocava uma música antiga que minha mãe costumava cantar. Bola de meia, bola de gude, da Cidade Negra. Sorri para mim mesma. Tinha uma bola. Minha vida inteira foi uma bola que eu deixei os outros jogarem. Mas agora eu tinha tomado a bola de volta e ia jogar meu próprio jogo. Dirigi para casa cantando junto com a música, com as janelas abertas, sentindo o vento da noite no rosto. Nos dias seguintes, Isabela me ligou 5 vezes. Marcamos o café que prometi. Contei tudo para ela. Mostrei o apartamento, minhas plantas, minhas telas pintadas, meus livros de faculdade. Ela chorou muito. Pediu desculpas por coisas que nem eram culpa dela. Disse que se soubesse, teria me procurado, teria impedido o pai. Acreditei nela, porque às vezes
A próxima geração merece uma chance que a geração anterior não mereceu. Hoje, 2 anos depois daquele casamento, tenho 72 anos. Isabela me visita toda semana. Traz o marido, que se revelou um rapaz gentil e respeitoso. Estou esperando meu primeiro bisneto, que vai nascer em 3 meses. Meus outros filhos, Marcela e João, me encontraram através de Isabela e reconstruímos nossos relacionamentos. Eles não sabiam do que Ricardo tinha feito. Ficaram horrorizados quando souberam. Ricardo, nunca mais falei com ele. Ouvi dizer que está tendo problemas financeiros, expandiu demais os negócios, pegou empréstimos grandes e a economia não ajudou. As concessionárias não vão bem. A mansão está à venda. Não sinto prazer com isso. Não sinto nada. Ele é um estranho para mim agora. Um estranho que por acaso compartilha meu DNA. Continuei estudando. Me formei em psicologia aos 70 anos. Trabalho como voluntária em um centro de apoio a idosos vítimas de abuso familiar. Ajudo outras Helenas a encontrarem sua força, sua voz, seu caminho. Pinto todos os dias. Já vendi 3 telas, não por precisar do dinheiro, mas pela validação de que minha arte toca pessoas. Viajei para Fernando de Noronha, realizando um sonho de 40 anos. Mergulhei com tartarugas marinhas aos 71 anos. Senti-me mais viva debaixo d'água do que me senti em décadas dentro daquela casa. Aprendi que recomeçar não tem idade. Aprendi que você pode renascer quantas vezes forem necessárias. Aprendi que família é quem escolhe ficar, não quem tem obrigação de ficar. Aprendi que dinheiro não compra dignidade, mas dignidade vale mais que todo o dinheiro do mundo. Aprendi que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem, viver plenamente, viver de verdade. Se você está ouvindo essa história e está em uma situação parecida, se sente invisível, desvalorizada, descartada pela própria família, eu quero que você saiba uma coisa: você tem poder, mais poder do que imagina. O poder de escolher, o poder de sair, o poder de recomeçar. Não é fácil, vai doer, vai assustar, mas eu prometo, do fundo do meu coração, de uma mulher que já passou por isso, que do outro lado dessa dor existe uma vida que vale a pena viver. Eu era Helena Rodrigues da Silva, a mulher invisível no quartinho dos fundos. Agora sou Maria Helena Santos, a mulher que pinta, estuda, viaja, ama e é amada de verdade. E se eu consegui aos 67 anos, você também consegue. Não importa a idade, não importa quanto tempo você perdeu. O que importa é o tempo que você ainda tem. E esse tempo é seu, completamente seu. Deixa aqui nos comentários. Você já se sentiu invisível na própria casa? Já foi desvalorizada por quem deveria te amar? Como você lidou com isso? Estou aqui para ouvir. Estou aqui para te dizer que você não está sozinha. E, principalmente, estou aqui para te dizer que nunca, nunca é tarde para renascer. Hoje, enquanto rego minhas plantas e olho pela janela do meu apartamento cheio de luz, penso em como a vida é estranha. Penso em como às vezes precisamos perder tudo para ganhar a nós mesmas. Penso em como o que parecia o fim era apenas um novo começo disfarçado. E sou grata. Grata pela dor que me ensinou força. Grata pela rejeição que me ensinou amor próprio. Grata pela solidão que me ensinou a gostar da minha própria companhia. Minha história não é sobre vingança, é sobre libertação. Não é sobre fazer o outro pagar, é sobre se dar a permissão de viver. E se tem uma lição que aprendi nesses 72 anos de vida é essa: você sempre pode escolher de novo, sempre pode começar de novo, sempre pode ser quem você realmente é, não quem os outros precisam que você seja. Então, hoje eu te pergunto, quem você está escolhendo ser? A pessoa que os outros esperam? Ou a pessoa que você nasceu para ser? Porque a vida é muito curta para ser vivida em um quartinho nos fundos, esperando migalhas de amor e atenção. Você merece a casa inteira. Você merece o sol entrando pela janela. Você merece plantas que crescem. Você merece arte nas paredes. Você merece amigos verdadeiros. Você merece dignidade. E se ninguém te deu isso ainda, eu te dou permissão agora. Vá e conquiste. Vá e renasça. Vá e viva. Porque essa é a sua história. E você é a única pessoa que pode escrever o final. Faça valer a pena.